Bom dia, gente! Tudo bem aí com vocês? Aqui pra mim é bom dia, mas pra vocês aí talvez seja boa tarde, até boa noite ou mesmo bom dia, né? Pra quem me assiste aí de manhãzinha, eu vou começando mais um dia aqui, gente. Acabei de tomar meu café, arrumar o meu quarto lá dentro, né? E tô aqui de saída para cuidar dos bichos. O Rony acabou de sair também para o serviço, né? Lá na cidade que ele vai todos os dias. E eu vou ali, gente, cuidar daquela minha rotina lá de fora, primeiro de tudo, né? Tratar das galinhas, tirar o leite das vaquinhas. Vou jogar também uma aguinha na horta. Nem lembro quando foi o último dia que choveu, viu, gente? Eu acho que no sábado. Hoje é dia 6, terça-feira. Hoje também, dia 6, é dia da gente retirar os enfeites de Natal, né? Então mais tarde eu quero ver se eu venho ali tirando. E as misturas de café aqui, gente, tá tudo no osso também, só um restinho. Então, gente, eu preciso abastecer aqui a dispensa de misturinhas de café. Quero ver se eu faço algumas coisinhas. Ainda não pensei no que eu vou fazer, mas talvez eu faça um pãozinho e mais alguma coisa, porque como tá tudo meio acabado, então eu sempre que tá tudo assim bem pouquinho, eu gosto de fazer até mais de uma coisa, porque tem uns que gostam mais do salgado, outros gostam mais do doce para tomar o café. Aí eu vou tirar o leite também, vou ver se eu faço um queijinho hoje, né? E aí o queijo também, nós gostamos muito do queijo fresquinho para tomar com café, sabe? Eu faço, já acaba na hora, sabe? Geralmente os queijinhos que eu faço fresco aqui é mais pra gente tomar com café mesmo. Às vezes eu vendo um ou outro, ou às vezes eu dou, né, pra alguém, levo pra mãe, mas a maioria a gente já come loguinho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um dia aqui da minha vida, mais uma rotina. Vamos lá, né, para mais um dia com paz e alegria. Que Jesus abençoe sempre aí os nossos dias, que esteja sempre conosco, presente em nossa vida, que com Ele tudo dá certo, tudo se ajeita, né? A gente sempre deve entregar nossos dias, nossas vidas, nossas dificuldades, dores, incertezas, tudo na mão de Jesus e tentar tranquilizar o coração, né, na medida do possível. E conforme você vai entregando e você vai aprendendo a confiar, você vai ver como você vive de uma maneira muito melhor nesse mundo, porque Jesus é a nossa base, né? Jesus aí é o alicerce da nossa vida. E com ele tudo dá certo, né? Tudo se ajeita. E aqui já tem uma turminha no portão esperando. Beethoven esperando para dar aquele bom dia. Bom dia, Bê. Bom dia. Tudo bem, menino? Galinhada esperando também o milho delas, né? Comecinho do dia, gente. O sol acabou de sair, por enquanto ainda tá fresquinho, gostoso. Já tratei de todo mundo ali. Aí agora eu vou fazer minha caminhadinha e ir lá tirar o leitinho do dia. E agora, gente, tá tudo diferente ali. O Rony separou a Amora e a Mini das bezerras, gente. Porque agora, no finzinho de dezembro, elas já completaram 7 meses. Elas nasceram em maio, né? Então deu 7 meses, geralmente com 6 meses ele já gosta de separar, mas até passou um pouquinho. Elas já estão muito grandes, sabe? Aí começa a judiar da vaca. Daí ontem, de tardezinha, depois que ele veio do serviço, ele levou a Mini vaca com a filha da Amora, a Pérola, lá do outro lado, que aqui tem o lado de cá e o lado de lá, do pasto, né? E ele deixou a Amora e a filha da Mini do lado de cá, que quando vai
tirar assim o bezerro da vaca quando já tá velho, aí tem que levar longe, né? Pra elas esquecer do mamar. A Amora, ele deixou do lado de cá, porque a Amora ainda tá dando bastante leite, sabe? A Amora dá mais de meio balde de leite. E daí ele deixou pra cá, pra mim ir tirando o leite até ir diminuindo, né? E a Mini, como já tava com bem pouco leite, sabe? Ela já diminuiu bastante. Aí ele levou do lado de lá, que do lado de lá ele passa todo dia lá de tarde, depois que ele vem do serviço. Aí cada 3, 4 dias se vê que a ubre dela dá uma enchidinha, né? Aí ele pega e dá uma desvaziada, né? Daí ele tira lá. Daí esse leite que tira de vários dias não serve pro uso. E a filhinha da Mini ficou aqui, ó. A mãe dela foi lá pro outro lado, né? Mas ela ficou aqui. Falei, assim, sua mansinha, gente. Mansinha, mansinha, mansinha. Gorda. E daí, como já tá velhinha assim, eles já pastam, já come trato. Vou colocar um tratinho pra ela. Nem sente muito a falta da mãe. Nesse tamanho assim, a gente já não liga muito, sabe? Já não fica muito junto, mas já vai ficando independente, né? A Amora tá ali também, ó, esperando. E quando eles ficam grandes assim, a gente precisa separar, porque começa a judiar da vaca, sabe? Tem vaca que até não, que nem a Mini, não. Mas a Amora, ela já vai emagrecendo, sabe? Quando vai ficando com bezerro velho assim. Começa a judiar deles, né? Aí ela tá com a ubrinha cheia ali, gente. Aí eu vou ir tirando o leite dela até começar a diminuir, né? Porque quando separa do bezerro assim, daí já logo começa a diminuir o leite. Aí depois que diminuir, daí a gente para e solta ela pro pasto pra ela descansar, né? Já cheguei por aqui, já tô com aquele canecãozinho de leite fresquinho fervido, ó, pro café da manhã. E já coloquei aqui umas batatas para cozinhar. Decidi que vou fazer pão de batata. Descasquei 300 gramas de batata, cortei em rodelas e coloquei aí para cozinhar. Daí, gente, enquanto cozinha ali a batata, eu já vou ir tirando um pouco aqui das coisas, né? As decoraçãozinhas de Natal, esses potinhos, eu vou lavar e guardar eles. Daqui a gente guarda tudo, porque o ano que vem a gente usa tudo novamente. Esses paninhos, suplá ali da mesa, eu vou trocar, vou dar uma limpadinha aqui na bandeja. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you.
terminei de tirar todas as coisas de Natal aí de lá de dentro da casa. Depois eu vou pedir para as meninas tirar para mim, desmontar a árvore. Aí coloquei conjuntinho aqui, ó, pra gente comer limpinho, paninho na mesa limpo, paninhos limpos aí no armário. Já fui aproveitando para ir tirando o pozinho, né, que ajunta um pozinho. E agora eu já escorri aqui as batatas e vou fazer aqui o pão. Vou pegar os ingredientes, ó, deixar elas esfriando aqui um pouquinho enquanto eu mexi aqui com as coisas. E vou amassar aqui um pãozinho de batata pra gente. A massa desse pão, eu bato os ingredientes todos no liquidificador. Aí eu vou colocar aqui 500 ml de leite morno. O meu aqui, eu acabei de ferver, então ele já deu uma esfriadinha enquanto eu mexia com as coisas, ele tá morninho. Mas se o de vocês não tiver, vocês dão uma mornadinha nele. Aqui, 300 gramas de batata. Pode ser também 2 batatas médias, se vocês não tiver balança. Caiu uma aqui, mas a minha pia tá lavadinha, gente, que agora mesmo eu tava lavando as coisas. Aí aqui eu coloco 3 colheres de sopa de açúcar, meia xícara aqui de óleo, aqui 2 ovos, uma colher de sopa de fermento, porque eu uso esse fermento aqui, mas pode ser também um sachê, daqueles que compra separadamente. E uma colher de sopa de sal. E eu vou bater bem aqui esses ingredientes. Até bater bem mesmo, sabe? Dissolver bem a batata. Bateu bem, eu já vou passar aqui pra bacia, porque agora eu vou começar a acrescentar aqui a farinha de trigo. Esse pãozinho, ele fica muito gostoso e vocês podem fazer ele aí recheado também, viu, gente? Eu vou fazer pãozinho normal, porque hoje eu não tô tendo aqui nada assim pra rechear ele, sabe? Ele é gostoso recheado com frango, presunto e mussarela, mas é gosto de cada um, né? E eu vou fazer só o pãozinho já é uma delícia pra gente tomar com café. Aqui eu vou começar agora a acrescentar a farinha de trigo. Lembrando sempre de acrescentar a farinha de trigo aos poucos, toda vez que vocês for fazer o pão aí, porque ajuda bastante no resultado final do pãozinho, viu? Jogar um monte de farinha tudo de uma vez, gente, a massa vira uma moçoroca. Depois fica ruim de sovar, fica ruim de dar o ponto. Desse jeito aqui, ó, é como se a gente já fosse sovando, já fosse ativando aqui o fermento. Então, ó, a gente coloca, mistura, aí vem com mais um pouco. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt
Vou passar a massa aqui pra bancada agora. Minha bancada tá limpinha, já tinha limpado antes de começar aqui a fazer o pão. É só farinha que caiu aqui do pão mesmo que eu tô fazendo. Mais ou menos, gente, 1,3 kg de farinha eu já coloquei aqui. Mas conforme vai sovando, pode ser que peça mais um pouco de farinha. Depende da marca da farinha. O pão é sempre bom ir colocando farinha aos poucos, até a massa não grudar mais na bacia e nem nas mãos. Agora a gente precisa sovar, né? Massa com esse fermento, a gente precisa fazer a sova nela. Sempre que é massa assim, que vai legume, ela é uma massa que fica muito macia, sabe? Boa de sovar. Aqui vai ser uns 10 minutinhos. Se começar a sovar e ver que a massa fica grudenta, pode estar polvilhando farinha, porque é assim mesmo. Às vezes a gente começa a sovar e ela começa a ficar muito grudenta, pede um pouquinho mais de farinha. É normal. E o jeito que eu gosto de sovar é desse jeito aqui, que eu sempre tô mostrando. Quem é acostumado a acompanhar já conhece, né? Com os dois braços aqui, a gente traz pra cá, ó. Dá um resultado ótimo na sova. Inclusive, esses dias, uma seguidora disse que ela começou a fazer pão e conseguiu fazer pão depois que ela pegou esse meu jeito aqui de fazer a sova. Fiquei muito contente. Que bom, né? Que a gente acrescenta coisa boa aí na vida de alguém. Teve outra que disse que tá fazendo até pra vender. Olha só que maravilha, né? Muito bom. Terminei aqui a sova da massa, sovei os 10 minutinhos e ó, gente, tá vendo? Que ela chega a querer grudar. É assim mesmo, viu, gente? Massa que a gente faz com legume, abóbora, cenoura, batata, ali desse jeito. Ela é mais grudentinha mesmo, mas não tem problema. Isso daqui ajuda o pãozinho a ficar ainda melhor, ainda mais fofinho. A gente pode ir polvilhando uma farinhinha pra ajudar a não ficar tão grudenta enquanto sova, mas não precisa se preocupar de colocar farinha da massa ficar totalmente dura, não. Agora, vou deixar essa massa descansar. Se tiver frio, pode estar colocando dentro do forno morninho, desligado, que ajuda a crescer. Daí, gente, eu vou fazer também umas rosquinhas. Essa rosquinha, ela é docinha e muito facinho de fazer, gente. 2 ovos, 1 xícara de açúcar. Eu vou bater um pouco esse ovo com esse açúcar aqui. Já dei uma batidinha, agora eu vou colocar aqui margarina. Aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Tanto faz, pode ser qualquer uma. Vou dar mais uma misturadinha aqui, daí é assim, gente. Essa rosquinha aqui, eu faço ela mais assim nos olhos, sabe? Nem tenho costume de fazer muito com medida, mas eu vou ver aqui para me contar para vocês. Hoje eu vou usar a farinha de trigo com fermento e vou colocar a farinha de trigo primeiro, porque eu quero usar todo o resto dessa farinha aqui que eu tenho no pacote. Aí eu vou medir para me contar para vocês quanto que eu coloquei. Mas vocês podem fazer essa receita também com 1 xícara de leite. E depois vai ir mais ou menos 5 xícaras de farinha. Aí, ao invés de colocar a farinha igual eu tô colocando aqui, primeiro, vocês colocam primeiro 1 xícara de leite. Aí, vocês colocam a primeira xícara de farinha e pode fazer com farinha de trigo sem fermento essa receita aqui. Daí, vocês pegam e colocam 1 colher de sopa bem cheia de fermento. Que vai dar certo também. E essa minha farinha eu não vou pôr fermento, porque ela já tem fermento e eu quero usar ela, porque se ela ficar aberta aqui, pra mim não vai ser bom, porque ela vai perder, né?
Aí, gente, é assim, ó. Eu tava conversando com vocês e eu perdi a conta da quantidade de xícaras que eu coloquei. Olha só pra vocês verem como é que é as coisas. Mas vocês foi acompanhando aí, vocês devem ter visto a quantidade que eu coloquei, né? Depois, a hora que eu for editar o vídeo, eu vou ver e eu vou deixar escrito na descrição, tá bom? A receita tanto com a farinha de trigo com fermento, como a receita com a farinha de trigo sem fermento, se vocês quiserem. Porque daí tem bastante gente, sempre que eu faço rosquinha assim, que me pergunta se pode fazer com a farinha sem fermento, porque tem muita dificuldade de achar. Então, essa receita aqui dá pra fazer. Tem uma outra receita que eu faço que ela não fica boa com a farinha sem fermento. Essa daqui ela fica. Aí, a gente coloca leite até dar o ponto de enrolar. A minha aqui eu acho que eu nem vou precisar colocar mais leite. E se for fazer do outro jeito, daí é farinha até dar o ponto de enrolar. Se for fazer colocando primeiro o leite. Aqui eu não vou precisar colocar mais mesmo não. Já deu o ponto de enrolar e eu coloquei aqui mais ou menos uns 3/4 de xícara de leite. Eu vou dar uma amassadinha, esse daqui não precisa ficar sovando, é só uma amassadinha. Se quiser colocar coco ralado na massa, pode colocar, que fica gostoso, dá uma saborizada nela, né? Esse daqui, como é com o fermento químico, aí é só misturar, não precisa estar sovando. E aqui já tá prontinho, ó. É só passar uma margarina nas mãos e enrolar. Não precisa deixar a massa, vocês estão vendo que tá grudenta? Toda vez que eu faço massa de rosquinha, gente, eu deixo a massa assim um pouco mais grudenta mesmo. Agora, eu tiro essa massa da mão, lavo minha mão e passo margarina na mão pra poder enrolar. Eu não gosto de deixar a massa muito dura, porque a rosquinha também fica dura. Entendeu? A massa mais grudentinha assim, a rosquinha fica melhor, fica uma rosquinha mais macia. E pra enrolar é só passar margarina, óleo, qualquer coisa na mão. Aí eu gosto de enrolar na bancada. Passo margarina nas mãos, margarina aqui na bancada. E já venho, ó. Faço o rolinho aqui, gente. É muito a gosto de cada um o formato que vai fazer. Dá pra fazer as rosquinhas, né? Assim, e encontra redondinhas, e dá pra fazer elas compridinhas também. Daí, ao invés de encontrar, só deixa compridinho, ou se quiser fazer algum outro formato também, isso daí é muito a gosto de cada um. Pra fazer ela só compridinha é assim, ó, fica uma gracinha também. Essas rosquinhas, a gente não pode assá-las demais, tá, gente? Tem que deixar elas mais brancas um pouquinho. Se assar elas demais, elas tendem a ficar ressecada. Elas tendem a ficar uma massa mais ressecada, sabe? Então, deixa ela levemente morenadinha. Quando ela começa a fazer um rosadinho por cima, já tá boa. Não precisa deixar mais que isso. A menos que a pessoa goste bem moreninha e um pouquinho mais sequinha. Eu vou enrolando aqui agora e as meninas vão tirar as coisas lá de dentro. A árvore de Natal, as coisas lá. Aí elas vão pegar o celular e eu vou ficar aqui enrolando as rosquinhas. Uma massinha muito boa, gente. You might think the weather's kinda cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play. What a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist. Those red lips
are longing for a kiss. Come along now and play. What a wonderful day. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Stay outdoors, a different kind of date. I'm all yours and I can hardly wait. Come along, start the show, having fun in the snow. Your white smile is brightening up my day. Your blonde hair out of a fairy tale. Come along, start the show, having fun in the snow. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Whoa, I love it. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Chilling right under the tree. Já passei margarina aqui na massadeira, que eu vou enrolar os pãozinhos aqui agora, gente, que já cresceu. As meninas foram lá tirar as coisas de Natal lá de dentro e colocaram lá pra gravar, pra vocês acompanharem elas um pouquinho. Olha só que linda é essa massa, gente, desse pãozinho de batata. É bom a gente passar alguma coisa na mão também pra mexer com ela, pra não ficar grudando. Vou tirar aqui o ar da massa. E eu vou fazer aqui pãozinhos simples, pãozinhos redondinhos. Aí eu vou pegar as porçãozinhas assim, ó, e eu faço pãozinho redondo. Vou levando as pontinhas da massa pra dentro. Olha só que massinha mais linda. Chega a fazer até bolinha de ar. O tamanho é muito a gosto de cada um, lembrando que ainda vai crescer. Essa massa é muito boa de crescer. Pode bolear na bancada também, mas é um pouquinho mais difícil. Assim é mais simples de bolear. Quem quiser bolear na bancada, é só pegar a bolinha de massa e fazer assim, ó. Bolinha de massa dentro da mão, vai girando, chega no fim, fica uma bolinha perfeita, ó. Deixa um espacinho entre elas, porque vai crescer. E nessa parte aqui, se vocês quiserem abrir ela de um jeito diferente e rechear, ou então fazer um pão só inteiro, pode também. Para fazer pão inteiro, faz a massa um pouco mais fina, porque ela cresce bastante. Se fizer um pão com muita massa e não deixar crescer tanto, aí fica aquele pão maçudo, sabe? É importante fazer ele menor um pouco e deixar crescer bem. Aí fica super fofinho. Eu vou fazer tudo assim, que eu acho mais fácil individual. Aí vai, pega. Dá até pra, na hora de comer, a gente fritar um ovinho pra pôr dentro dele. Fica muito bom. Se quiser passar ali uma manteiga, esquentar. Nossa, dá pra usar a criatividade.
E ele purinho também é gostoso. Aí a Nathalie com a Ingrid foram organizar as coisinhas de Natal na caixa que a gente guarda pro ano que vem, né? E aí a Yasmin já tá aqui descascando uns alhos, colocando uma aguinha pra esquentar ali. Que esquentar um almoço, né? Tem almoço pronto, eu acho que vou fazer mais um macarrãozinho aqui pra complementar. Tirei a primeira assadeira de rosquinhas do forno. Olha só como elas ficam, gente, ó. Eu gosto de deixar nesse ponto assim, levemente douradinha. Ela faz uma casquinha mais sequinha por fora, mas por dentro ela fica toda fofinha. É aquela rosquinha que com café com leite, mas é bom. Derrete na boca, ó. Aí, eu gosto de pegar elas e guardar dentro de um pote. Assim, aqui já deu até uma leve esfriadinha. E eu gosto de tampar o pote, sabe? Depois eu jogo um guardanapinho por cima e tampo o pote, ela fica ainda mais gostosa. A gente fala abafar a rosquinha depois que sai do forno. Aqui ela até já deu uma esfriadinha, mas não tem nada. Ainda dá pra abafar porque ela tá morna. Eu não vou comer agora, não, porque eu vou almoçar. Eu ainda vou colocar mais um pouco aqui, que é a outra assadeira que tá assando lá. Eu faço assim, ó. Cubro com um paninho de prato e tampo. Aí teve uma seguidora que falou assim, não vai suar? Dá uma suadinha, mas o paninho de prato não deixa as rosquinhas molhar. E é esse suar que faz elas ficarem ainda mais gostosas. Terminei aqui, renderam 39 pãozinhos desses redondinhos assim, ó. Primeira assadeira que eu enrolei aqui, já até deu uma crescidinha. E daí eu vou pincelar agora com gema de ovo. Eu coloquei uma gema de ovo e um pouquinho de água. Eu já gosto de pincelar ele assim, antes mesmo de crescer, que depois eu só levo pro forno, já fica pronto. Aí eu vou pincelar e vou jogar um gergelim aqui por cima, que eu acho que fica gostoso. I'm always trying my best. 내게 원하던 대로. But the world just won't let me alone. 이제 나를 알아보겠어. Olha só como tá esses pãozinhos, gente. Já encheu a forma. Nesse ponto aqui, eu já vou colocar ele pra assar. E ele tava aqui dentro do forno mesmo, crescendo. Eu tirei as rosquinhas, o forno deu uma esfriada. Eu coloquei pra pegar a quenturinha, sabe, do forno. Que ajuda a crescer. Aí agora, ó, eu já liguei aqui. Eu asso aqui, ó, mais um pouquinho de 200, tá vendo? Pode assar na temperatura que vocês assam bolo aí. E a outra forma tá aqui em cima, ó. E por aqui, gente, acabei de almoçar. Yasmin tá aqui almoçando ainda. Tudo bem, Mi? Tudo bem. Joia? Nathalie e Ingrid já terminaram, gente, o almoço. E daí estão aqui, ó, lavando a louça, tiraram lá os enfeites de Natal, né? Sim. E olha só que tarde gostosa, gente. Ensolarada, e eu agora vou lá pra dentro, que eu tenho que arrumar vídeo. Parte da tarde agora, hoje eu posto vídeo, né? Daí eu tenho que ir lá deixar arrumadinho. Eu sempre gosto de arrumar antes um pouco, porque às vezes, gente, acontece de acabar a luz, acabar a internet, né? Bem na hora que a gente vai arrumar. Então eu gosto de arrumar mais cedo um pouco. E aqui as meninas deixaram assim, ó. Tiraram aí, né, Ai, gente, eu nunca lembro o nome daquilo lá.
aquele enfeite lá da porta, elas tiraram, aí colocaram aqui de volta o Espírito Santo, ó, que a gente sempre deixa aqui. E aqui ficou assim, olha como ficou peladinho, eu não tinha vindo aqui dentro ainda. Ficou tão peladinho ali o canto da rack sem a árvore, né? Ó, elas tiraram aí, colocaram uma capinha de almofada limpa aqui, que eu tinha falado pra elas colocar, porque já faz tempo que tava usando aquelas lá de Natal, né? E a mantinha eu falei pra elas, deixa essa daí mesmo, né? Por mais que seja vermelhinha assim, mas não tem nada. E aqui também, ó, aqui tinha muito pouquinha coisa. Era só, eu acho que a capinha de almofada e umas coisinhas que eu tinha colocado ali. E o presépio eu falei pra elas não tirar, porque a gente vai rezar o terço primeiro, pra depois vir tirando o presépio. Aí, uma horinha aqui, a gente vai todo mundo em casa, né? O Rony também, aí a gente reza o terço aqui junto, e daí a gente tira. Pão assadinho, saindo do forno. Olha esse pãozinho de batata, gente. Que coisa maravilhosa, ó. E olha meu balcão aqui, gente, que delícia que tá hoje. Que fartura boa, as misturinhas de café que tava no osso, ó, reabastecido. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus que a gente tem os ingredientes, que Deus nos dá saúde, boa vontade e aquele amor, né, por fazer as coisas aí, ó. Aqui tá tudo prontinho. A segunda assadeira de pãozinho saiu agorinha do forno, eu organizei aqui para me tirar umas fotos, né, que a gente precisa tirar as fotos para colocar aí na capa do vídeo depois, né. Eu vou pegar um pãozinho aqui, gente, dessa assadeira, que assou primeiro, porque eu quero mostrar para vocês esse pãozinho aqui por dentro, como fica, gente. Gostoso, fofinho, fofinho, fofinho. Olha só. E dá pra gente comer com o que a gente quiser, ó. Se a gente quiser fazer um lanchinho aqui, com o que tiver, com o que quiser fazer, com um patezinho fica bom. Muita coisa fica boa aqui. Pra comer ele só assim, eu gosto de comer ele assim, ó, com café com leite. Às vezes passo uma manteiguinha, o pessoal aqui em casa gosta muito de colocar um ovinho grelhadinho na lancheira, sabe? Com um azeitinho aqui dentro. Fica bom demais, é bem versátil. E fofinho, gostoso, gente, ó. E eu vou passando aqui para finalizar mais um vídeo com vocês. Gente, eu agradeço muito, viu, a companhia, o carinho. Muito obrigada aí a você que assistiu, que tirou, né, um pouco do seu tempo para estar aqui comigo. Fico muito feliz por todos, né, que dizem que gostam, né, que os vídeos faz bem. Isso é muito gratificante pra gente, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar um pouco da rotina, né? E as receitinhas que a gente faz aqui pra família. E é isso, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado, um abraço bem apertadinho aí pra cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!